que eu vou dizer, mal intencionadas, não é apenas falaciosas. Eles são mal intencionados ao colocar determinadas argumentações para fazer com que as pessoas acreditem que tudo não passou de uma farsa. Então vamos lá, continuando aí, diz assim, mas o que diz a história sobre este acontecimento? Ora, a partir do momento que Cristo ressuscitou na história, isso foi proclamado na história, nós temos que ir à história para averiguar a veracidade disso. A questão é, será possível defender a ressurreição de uma forma histórica? Ou será que precisaremos continuar a crer de uma forma cega? O que precisamos ter em mente é que, se não for possível comprovar a ressurreição de Jesus através de fatos históricos, a fé cristã estará comprometida na sua proclamação da verdade. O cristianismo será apenas mais uma religião, entre muitas, com um ensinamento meramente ético. Pois, como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã nossa fé. Observe agora, o fato histórico da ressurreição é a base genuína para a autenticidade do cristianismo. Em termos simples, ou a ressurreição de Jesus Cristo e o cristianismo permanecem de fé, ou caem juntos. Uma coisa não pode ser verdadeira sem a outra. Pois bem, tendo colocado então isso, se nós estamos falando que a ressurreição é uma questão histórica, nós precisamos então averiguar o chamado método científico. O que nós sabemos sobre o método científico e como ele pode ser aplicado na interpretação das evidências que nós temos daquilo que aconteceu há 2.000 anos atrás. 3.000, estou fazendo confusão aqui com a revelação de Moisés lá. 2.000 anos atrás, ou um pouco mais de 2.000 anos atrás. Como esse método pode nos ajudar? Então, diz assim, a ressurreição de Jesus é um fato que pode ser comprovado por evidências históricas. Mas olha agora que interessante. Mas não pelo método científico. Há um debate hoje sobre essa questão. O que é o método científico e se ele seria a mesma coisa do método histórico? Porque dentro de uma perspectiva simples, eles são coisas diferentes. O método histórico, ele tem que partir de bases científicas, mas ele não se confunde com o método científico em si. Tá? Então, veja como isso é colocado. Se em uma defesa da ressurreição, alguém questionar se isto é um fato comprovado cientificamente, então, olhe bem a palavra, a resposta será não. Então, nós temos que examinar o que é o método científico para entender por que a gente tem que dizer não. Mas da mesma forma que se alguém perguntar para mim, Napoleão Bonaparte existiu cientificamente, a resposta também será não. Porque o método científico não se confunde com o método histórico. Por quê? Isso se dá pela seguinte razão. O método científico moderno, como nós o conhecemos, não é aplicado quando se pesquisa veracidade dos eventos que cercam a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. O método científico moderno não se propõe a esse tipo de análise. Tá? Então, nos fica a pergunta, por que o método científico não é aplicado a esse tipo de coisa? Então, vamos observar o chamado método científico. Para que alguma prova seja considerada autêntica nos moldes científicos, é necessário que haja uma demonstração, olhe bem essa palavra, de que determinada coisa é um fato. Essa demonstração ocorre pela repetição
daquilo que se pretende provar na presença de quem possa questionar. Então, se alguém me questiona, Jesus de fato ressuscitou? E eu digo sim, e aí eu quero mostrar pelo método científico, para provar isso daí, eu tenho que repetir o evento para que aquela pessoa possa ver cientificamente, então, que aquilo de fato ocorreu. Dr. James Conant, ele é um antigo reitor da Universidade de Harvard, e ele disse o seguinte sobre esse ponto da ciência. A ciência é uma série de conceitos e métodos conceituais interligados que foram desenvolvidos como resultado, observe, de experimentação e observações. Sem a experimentação, sem a observação, nós não podemos falar do método científico puro em si mesmo. Não sei se vocês estão entendendo essa questão. Tá? Cientificamente, eles podem saber a questão de chuva, por exemplo, porque existe um padrão que pode ser observado, pode ser anotado e ele se repete. No caso da história, nós não temos isso. A história não se repete. A história não pode ser refeita, ela já aconteceu. Ela está lá. Ela deixou apenas as evidências para o estudo. No método científico, não. Nós estamos lidando com experimentação e observação. Por isso que o Dr. James Conant, da Universidade de Harvard, coloca essa questão. Então, qual é a limitação do método científico quando nós começamos a examinar o problema da ressurreição de Cristo? A força principal da ciência está na capacidade de correlatar fatos a partir da observação contínua de testes de hipóteses. Por esta razão, o método científico moderno só se aplica a fatos ou eventos que se repetem. Como um fato único da história, a ressurreição de Jesus Cristo está fora do alcance do campo da pesquisa científica. A impossibilidade de se repetir em um ambiente controlado invalida a prática do método científico. Então, veja, quando as pessoas começam a querer falar do método científico, nós precisamos definir bem o que queremos dizer com isso. Tá? No sentido estrito de método científico, é aquilo que nós podemos reproduzir o fenômeno para observação e constatação dele. Não sendo possível repetir, ele foge ao escopo do método científico. Agora, existe um outro aspecto do método científico que foi levantado no final da década de 70 por dois epistemólogos, né, dois homens que fizeram a revisão do que é ciência, que foram o doutor Karl Popper e Thomas Kuhn. Esses dois homens demonstraram que a ciência não necessariamente ela estaria presa a essa questão da experimentação e da observação. Mas ela poderia também ser considerada ciência à luz da coleta tanto de evidências quanto de uma proposta hermenêutica clara. Então, vamos pegar o caso do Karl Popper. Karl Popper, ele era um ateu. Tá? Então, Karl Popper dizia, olha, eu, quando olho o mundo à minha volta, eu não tenho a opção de explicar o mundo a partir de Deus. Porque eu descartei que Deus exista. Então, primeiro eu preciso crer que Deus não existe. E isso pode comprometer o meu entendimento do que é científico. Olha que interessante a honestidade de Karl Popper. E isto pode comprometer aquilo que eu entendo como científico. Mas isso deixa de ser científico? Popper diz, não. Porque eu tenho muitas evidências na natureza para formular interpretações, campo hermenêutico, as interpretações daquilo que eu considero correto, daquilo que eu considero válido. E o que torna a minha abordagem científica
seria, então, a consistência da análise das evidências que eu tenho. Eu não posso reproduzir, eu não posso fazer. Mas eu tenho evidências que me levam a crer que, como eu mencionei recentemente num sermão meu, sobre em que consiste nossa salvação e o que significa amar a Deus com todo o nosso entendimento, o princípio da ciência pós-moderno, introduzido por Karl Popper e Thomas Kuhn, é que, na verdade, a ciência ela parte não da experimentação e observação daquilo que pode ser controlado em um laboratório, mas daquilo que o pseudocientista, o investigador, crê. E, a partir dali, ele pode criar algo consistente. É aí que entra, por exemplo, o estudo da história. A história não pode ser, eu estou falando da história como ciência, tá? A história como pesquisa, né, comprometida com eventos e com a verdade. A história, até então, até essa revisão do próprio Karl Popper e Thomas Kuhn, a história não era considerada ciência de fato, ou ciência, como diria Conrad, bruta facta, como ele queria tanto. Como se a gente pudesse contar a história como de fato ela foi. Não, a história ela está cercada de muitas crenças, de muitos pressupostos, que é o que dá origem à questão epistemológica da história. Tá? Ela está cercada disso. Mas isso descartaria, então, a história como uma ciência? Não, dentro dessa nova revisão do Karl Popper e do Thomas Kuhn, a história pode ser vista como ciência. Porém, não podemos trabalhar a história científica com o olhar do método científico. Tá? Então, se você prestou atenção, o método científico ele tem que reproduzir o fenômeno para dar demonstrações do fenômeno como algo real. A história não tem como reproduzir o evento ou o fenômeno que ela está tratando. Mesmo que ela teatralize, que ela faça uma superprodução da Broadway, ela estará sujeita a várias interpretações históricas. Então, a história não é um método científico. A história é uma ciência científica, ou seja, que tem critérios para construir da melhor maneira possível a aproximação do evento com a verdade. Tá? Então, lá no meu livro sobre o mito e a história na criação, eu dedico um capítulo desse meu livro a explicar esse problema de como Israel, por exemplo, contava a sua história. E o que é surpreendente que essa é a minha dissertação de mestrado, é porque o que eu demonstro é que a gente ouve muito nas universidades, nas faculdades, né, na escola, que os verdadeiros pais da história foram os gregos. E não é verdade. Lá quando você pega, por exemplo, as histórias que eles contaram lá em Ilíadas, Odisseia e por aí vai, aquela história estava carregada de mitos, de fato. Isso é admitido em qualquer lugar do mundo. Então não é aqui eu que estou fazendo uma crítica indevida ou preconceituosa à maneira que os gregos contavam sua história. Não. Qualquer historiador no mundo vai dizer, olha, eles partiram dos mitos para interpretar os eventos e construir uma história mitológica. Eles não tiveram a preocupação, de fato, de catalogar os dados históricos para tentar narrá-los de uma forma objetiva. E aí, quando a gente vai no Antigo Testamento, a gente vê a preocupação dos escritores bíblicos de catalogar as informações para, então, dar a elas uma organização e estrutura ainda com o viés da fé. Mas isso não seria diferente de outro historiador. Daí a gente tem hoje, por exemplo, dentro desse mundo historiosófico, que esse é o termo correto de se falar, nesse mundo historiosófico, a história de cunho marxista. O que é a história de cunho marxista? Eles foram lá, fizeram recortes da história que eles entendiam que favoreciam a narrativa deles, e então eles estão contando a história debaixo daquela narrativa. Nós temos uma outra linha da história, que é a linha da história da vida privada.
em que eles vão lá e fazem recortes do cotidiano e do dia a dia de personagens históricas, e dentro desse viés, eles constroem aquilo que eles querem dizer. Então, a história ela é científica, mas não de acordo com o método científico. Ela é científica no sentido que foi defendido pelo Karl Popper, foi defendido pelo Thomas Kuhn, que é a ideia de que eu posso fazer recortes e dar consistência analítica ou consistência hermenêutica àquilo que eu estou dizendo. Então, é dentro desse campo de debate da história que nós vamos ter que debater o problema da ressurreição de Jesus. Porque as evidências estão postas, numa linguagem mais popular, as cartas estão na mesa. Nós colocamos as cartas na mesa. E agora é a hora de debatermos. Então, vamos ver essa questão do critério histórico. Para se provar as evidências da ressurreição de Cristo, necessário se faz examinar essa história, ou seja, a história da ressurreição, dentro de critérios usados para observação e comprovação de outros eventos históricos do passado. Veja, nós não estamos advogando e nem requerendo que a análise da ressurreição tenha algum fórum privilegiado. Não, nós queremos um fórum privilegiado para analisar a ressurreição de Jesus, porque ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado, então nós temos que analisar de uma outra forma. Não. A partir do momento que ele entrou na nossa história, e a partir do momento que ele se diz visível, ressurreto dentro da nossa história, ele está sujeito agora à análise do critério histórico. Tá bom, não é fórum privilegiado. O que vale para Jesus vale para qualquer outra análise de eventos históricos. E vice-versa. O que vale para os outros eventos históricos vale também para o evento da ressurreição de Jesus. Nós só estamos tentando dizer, não é com o método científico, é com o critério histórico científico, que eu espero agora já que tenha ficado claro para você essa diferença. Então, vamos lá. A primeira questão que o critério histórico científico requer de nós é a necessidade de evidências suficientes. É muito complicado para um historiador trabalhar a história a partir de poucas evidências, de um lastro muito pequeno. Veja, é possível, mas é bem mais difícil. Um exemplo bem interessante. Em 1992, aproximadamente, um dos maiores papirólogos do mundo, Dr. Carsten Tiede, ele estava de férias com sua família e decidiu visitar a Universidade de Oxford. Porque a Universidade de Oxford ela tem uma biblioteca chamada a Biblioteca de Magdalen, e nessa biblioteca há muitos manuscritos originais e antigos. E o Carsten Tiede, como um dos maiores papirólogos do mundo, até então, ele já faleceu, ele decidiu ir visitar. E como ele era um dos mais respeitados, a universidade deu livre acesso a ele, aqueles manuscritos. Enquanto ele estava examinando os manuscritos, ele chegou num manuscrito do Evangelho de Mateus, o P46. E quando ele bateu o olho, ele viu que tinha alguma coisa errada com a datação, porque aquele manuscrito tinha sido datado do ano 200 depois de Cristo. Mas a forma da letra, o tipo de papiro e algumas outras observações o fizeram duvidar daquela datação. Então, veja, ele tinha um fragmentozinho, não era um papiro de todo o Evangelho, era um fragmento. E ele pediu autorização da universidade para, quando terminasse o período de férias, ele voltasse com a equipe dele para uma análise daquele fragmento. A primeira coisa que eles detectaram, através de uma nova
técnica de datação computadorizada, é que o Tid estava correto na observação dele. A forma da escrita não era do ano 200, mas era do primeiro século da era cristã. E isso foi confirmado apenas pela forma da escrita? Não, porque quando eles passaram por esse teste de computador, o computador conseguiu datar as camadas do papiro. E aquele papiro era do ano 50. 50 depois de Cristo, ou seja, muito próximo ao evento da ressurreição. A segunda questão deles, então, foi levantar de onde que veio esse papiro. E aí descobriram que esse papiro tinha vindo do Egito. Foi lá que ele foi achado. E então começa toda uma investigação a partir de um ponto pequeno, onde a evidência é muito escassa, mas que à medida que eles começam a cavar, essas evidências começam a se transformar em evidências enormes. Quem tiver interesse de conhecer essa história aí, você vai achar no YouTube também o documentário, hoje ele está liberado, chamado Testemunho Ocular de Jesus. Então, veja, é uma evidência pequena, mas que se transformou numa evidência grande. Mas não há dúvida para o historiador de quando a evidência é pequena, é mais difícil trabalhar e fazer afirmações tão contundentes. Tá? Então, daí, todo o trabalho do critério histórico exige a necessidade de evidências suficientes. E aí, nós vamos lá no nosso texto, diz assim, o primeiro critério histórico para apuração da veracidade de um evento é a verificação de fatos suficientes que evidenciem a ideia levantada. Veja, ainda está a ideia com um acento, tá? Mas nós não temos mais esse acento. Nova revisão ortográfica tirou esse acento. Então, para isso, é preciso saber se existem outras fontes, além da original, que respaldem o assunto tratado. Também implica avaliar a credibilidade dessas fontes. O que seria a credibilidade? Qual é a proximidade dessa fonte com o evento que nós estamos examinando? E também a forma de tratá-lo indicam a seriedade das mesmas. Tá, como é que eu me aproximo desse evento? Como alguém que, de fato, quer ser conduzido pela verdade e por aquilo que as evidências revelarão como verdade, ou eu me aproximo com ceticismo, querendo apenas desmentir ou querendo afirmar, que é o outro lado. Eu posso me aproximar da evidência querendo apenas dizer, não, tá vendo? É por isso que eu creio. Ou, é por isso que eu não creio. Então, isso tudo tem influência. Por quê? Porque as evidências em si, elas dependem da interpretação ainda de quem as analisa. E se essa pessoa não está disposta a ver as evidências como de fato elas são, essa pessoa é apenas uma pessoa tola, metida a historiador, metida a detentor da verdade, mas apenas uma pessoa tola. Porque essa pessoa não está disposta, de fato, a entender o que as evidências estão apontando. Veja um caso também bem interessante, eu mencionei para vocês o Josh McDowell. Mas o Lee Strobel era um jornalista premiado, conceituado nos Estados Unidos e um homem ateu. Quando a esposa dele se converteu a Jesus. Aquilo para ele foi uma grande decepção. E aí ele, querendo mostrar que a sua esposa estava errada, naquela fé tola em torno da ideia de um Deus, ele sai numa investigação também para mostrar que Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma. No máximo, poderia ser classificado ali como um líder religioso. Só que à medida que ele vai conhecendo as evidências, ele começa a entrar em choque. Porque as evidências apontavam para a ressurreição. E aí vem a questão, qual é a tua seriedade nisso? Você está disposto a ser conduzido pelas evidências ou você está disposto apenas a enxergar aquilo que te é conveniente? Esse era o meu ponto com os meus professores no seminário. Porque quando eles começaram a desacreditar a minha fé, dizendo que Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma, tudo bem, então vamos examinar. Perceba, eu não fui para aquela linha do tipo, não, vocês são liberais, filho do diabo, vão para o inferno. Não, tudo bem, então peraí, deixa eu examinar, eu quero examinar. Eu quero entender, eu estou convencido que ele ressuscitou, mas eu quero entender.
E à medida que eu fui lendo e fui conhecendo as argumentações contrárias, e eu quero demonstrar essas argumentações até sábado a vocês, não havia consistência histórica. Não havia consistência à luz da metodologia científica histórica. Então, veja, eu estou frisando bem essa coisa. Não é do método científico, mas da metodologia científica histórica. Ok? Então, esse é um ponto que a gente vai descobrir. As evidências da ressurreição são muito grandes. São muitas as evidências. E esse é um grande calcanhar de Aquiles para os historiadores ateus e liberais. Eles não conseguem explicar não somente a grande quantidade de evidências, como eles também não conseguem explicar a variedade dessas evidências. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Para construirmos uma questão histórica, precisamos de evidências suficientes. E como nós vamos ver, a ressurreição tem evidências mais do que suficientes. Muito bem, são nesse momento 21 horas, 8 minutos. Nós vamos dar uma pausa rápida para tomarmos uma água, irmos ao banheiro de 10 minutos. Voltamos às 21h20, permitindo Deus. Tá joia? Vocês podem já ir enviando suas perguntas lá no nosso grupo de WhatsApp. E, como eu disse, eu vou gastar um tempo para responder num outro vídeo cada uma das perguntas de vocês, e vocês vão receber também esse vídeo, tá, posteriormente para assistir. Combinado? Então, vamos lá. Temos aí 10 minutos. Ok. É importante saber se aquilo que a gente quer examinar tem evidências suficientes ou uma boa quantidade de evidências para uma análise segura. Então, como nós vamos demonstrar nesse assunto da ressurreição, esse primeiro critério da história, a resposta é sim. Existe uma boa quantidade de evidências e suportes históricos para uma análise confiável. A segunda questão é se nós temos o enfoque apropriado. Tá? Então, ele diz assim, o segundo critério histórico invalida as ideias preconcebidas e tendenciosas. Começar uma pesquisa com algumas noções do que ocorreu desfazem o crédito do historiador. Porém, o próprio Rudolf Bultmann, que eu mencionei, né, no mesmo livro, inclusive, lá da Sinodal, ele colocou que é impossível, no caso ele estava falando do exegeta, mas isso se aplica ao historiador. É impossível o exegeta, e eu diria ao historiador, entrar na história sem algum conceito já pré-estabelecido. A questão é se ele será honesto o suficiente para se deixar conduzir pelas evidências, em vez de tentar manipular as evidências. Tá? É esse o grande ponto aí que tem que ser levantado aqui no enfoque apropriado. Eu posso até começar com a perspectiva errada, com a perspectiva tendenciosa, mas a grande questão é se eu me permitirei ser conduzido pela evidência. E no mundo acadêmico, onde eu labuto, onde eu trabalho, é muito fácil a gente ver quando a pessoa tem um viés tendencioso, quando ele não quer enxergar a argumentação. Porque ele tem um posicionamento já estabelecido e ele não está aberto ao diálogo das evidências. Ele apenas tem um ponto e acabou. Né? Eu tenho acompanhado algumas entrevistas e debates no YouTube sobre várias questões e é muito engraçado ver supostos intelectuais, né, que, mesmo diante das evidências, se recusam a rever seus pontos de vista, porque eles estão comprometidos com ideologias, não com a evidência. Tá? Então, é lamentável, olho e digo, oh, meu Deus do céu, é complicado. Daí, o historiador Philip Schaff diz que o propósito do historiador não é construir a história a partir de noções pré-concebidas
e ajustá-las à sua preferência pessoal, mas reproduzi-la a partir das melhores evidências e deixá-la falar por si mesmo. History of the Christian Church. Ele menciona essa questão lá. Pois bem, então, diante disso, o historiador precisa ter, na sua abordagem, um enfoque apropriado. E eu quero demonstrar que a ressurreição de Cristo, colocada sob um enfoque apropriado, que é o exame das evidências em si, nos levarão a um entendimento concreto de que houve algo fenomenal que aconteceu no terceiro dia. Tá? Terceiro critério, a atitude crítica. O terceiro critério histórico exige que se observe se os fatos pretendidos são sustentados pelas evidências. Um crítico poderia examinar as testemunhas, confirmar a morte por crucificação, confirmar os registros de que Jesus estava vivo no terceiro dia e que o túmulo estava vazio. Então, seria sensato considerar cada explicação possível para os fatos acima. Neste estágio, a pessoa poderia querer examinar outras evidências comprobatórias e, então, delinear uma conclusão apropriada. Que foi exatamente o que o Josh McDowell fez, o Lee Strobel fez. E um, que eu não mencionei até agora, o C.S. Lewis, né? O C.S. Lewis, fez também. Ele parte de uma atitude crítica para um exame crítico, mas quando eles são confrontados pelas evidências e são vencidos pelas evidências, eles mudam o posicionamento por honestidade intelectual com os fatos. Que é isso que eu não via, por exemplo, dos meus professores de seminário. Quando eu levantava algumas questões com eles, eles fugiam do debate apelando para minha suposta fé ingênua, mas eles não se atinham ao problema que estava sendo levantado. Ou seja, eles não tinham o enfoque correto para a análise, porque aquilo comprometeria a feira de vaidades das suas convicções, que é o que, infelizmente, a gente tem visto muito hoje. Feira de vaidades nas convicções. Certo? Então, muito bem. Então, você lembra aí qual é o primeiro critério para a história que é importante. Se nós temos evidências suficientes para uma análise detalhada. Então, daí, o primeiro ponto que a gente vai examinar é o Novo Testamento. Primeiro, porque é lá no Novo Testamento que nós encontramos as narrativas de que Jesus teria ressuscitado fisicamente no terceiro dia. No terceiro dia da Páscoa. É lá também que nós vamos encontrar as interpretações teológicas que foram dadas a este evento que eles dizem de fato ter acontecido. E isso, então, quando nós pegamos o que eles dizem ter acontecido com a interpretação que eles estão dando, nos ajudam a ver até que ponto eles estão comprometendo as evidências. Então, olha, nós não estamos indo lá na Bíblia para dizer, olha, mas a Bíblia disse, está aqui, está provado. Não, nós estamos indo para examinar. Tá? Isso, para mim, foi muito importante no meu debate com meus professores liberais. Essa era uma das grandes crises deles comigo, é porque eu não estava ali para provar que a ressurreição era verdadeira ou não. Eles sabiam que eu estava ali para discutir evidências. E aí as evidências dependem. Tá, e qual é a interpretação que é dada? Essa interpretação que Paulo deu e outros autores deram me ajuda a entender quão contaminada estava a análise da evidência dentro do Novo Testamento. Ou se, de fato, havia coerência entre as evidências e a interpretação dada. Então, nós vamos examinar o Novo Testamento e a pergunta, então, que surge é se o Novo Testamento, primeiramente, é uma fonte de pesquisa confiável ou não. Tá? Ninguém pode partir para uma análise da vida de Jesus sem se perguntar isto. Por quê? Porque é óbvio que é no Novo Testamento que nós encontramos
muito mais narrativas sobre a pessoa de Jesus e aquilo que ele fez. Muito mais narrativas sobre a questão da ressurreição. Então, o Novo Testamento é o ponto de partida. Agora, observe bem. Há duas maneiras de nós olharmos o Novo Testamento. Nós podemos olhar o Novo Testamento sob a ótica da fé, em que nós declaramos que a Bíblia é a palavra de Deus, então o Novo Testamento é a palavra de Deus. E se eu olhar apenas sob essa ótica, então eu não preciso provar nada, não preciso gastar esse tempo aqui com vocês para examinar a história. O problema é que o Novo Testamento diz que tudo aquilo aconteceu dentro da história, dentro de eventos históricos. Então, ele abre a porta para ser julgado, para ser examinado. E aí ele deixa de ser um documento que é palavra de Deus para ser um documento histórico. Então, entenda bem esse ponto. Supondo que você não acredite que o Novo Testamento é a palavra de Deus, o que ele ainda será? Ele continua sendo um documento histórico. Porque os seus manuscritos estão aí, eles estão espalhados pelo mundo e podem ser examinados. Estão espalhados na França, na Inglaterra, Estados Unidos, em Israel, em Roma. Ele continua sendo um documento. Então, para o historiador, não interessa se ele é palavra de Deus ou não. O que interessa é que ele é um documento. E como documento, qual é a confiabilidade dele? Veja, isso é bem interessante quando se é honesto com os fatos. Havia um professor de história na Universidade de Araras, Uni-Araras. Ele era um professor budista. E ele era budista mesmo. Ele era um monge budista e era formado em história, doutorado em história. E cabia a ele examinar, né, ou lecionar a cadeira das religiões universais. E aí ele foi, no primeiro dia, para explicar o cristianismo, e ele pegou a Bíblia para começar a levantar algumas questões da história do cristianismo. E os alunos esperavam que ele fosse fazer críticas ao Novo Testamento como sendo narrativas falsas, narrativas mentirosas. Como em momento algum ele apontou que aquelas narrativas eram falsas ou mentirosas, o aluno o arguiu sobre esse assunto. Professor, o senhor está falando aí do Novo Testamento como se as histórias que ele narra fossem histórias verdadeiras. Ou, de novo, usando a palavra do Conrad, bruta facta. A história bruta facta. E aí esse professor, ele disse o seguinte, que o maior problema das pessoas que estudam a história do cristianismo é que elas olham para a história do cristianismo com o preconceito do Novo Testamento se declarar palavra de Deus. Então, ele disse, nós não estamos aqui para discutir se é a palavra de Deus ou não. Mas nós não podemos negar que os documentos do Novo Testamento são os melhores documentos atestados na história. E nós lemos a história do cristianismo a partir dessa documentação, independente dela ser palavra de Deus ou não. Então, esse é um ponto.